onde entra a amante nesse caso. Porque a gente sabe que de fato ocorre, vamos citar alguns exemplos. Às vezes o casamento se dissolve de fato, mas não de direito. A pessoa continua casada no papel, todavia, de fato, eles já se separam. Aí ele já constitui uma união estável, só de fato também, não teria como criar através de instrumento, né? Mas ocorre o falecimento desse indivíduo. E aí, como que se resolve esse conflito? Porque, de fato, estaria casado com a pessoa, de fato teria união estável com a pessoa, mas legalmente estaria atrelado a outra. Nós temos um código, Paulo, que apesar de ser um código já jovem, porque o nosso código ele é de 2002, entrou em vigor em 2003, nós estamos em 2022, então nós já temos aí 18, 19 anos de vida, já alcançou a maioridade, nosso Código Civil já alcançou a maioridade, né? E o nosso código, ele traz regras muito interessantes nesse sentido. Eu poderia dizer para você o seguinte, com relação a essa questão, Paulo, desculpa, me deu, falando aqui que nem o mestre Zeno, né? O alemão veio aqui do meu lado e me fez esquecer um pouquinho. A pergunta, ela é sobre sobre a questão da amante. Sim, da amante. Então, o que acontece? Muitas pessoas no nosso país, por uma certa, ou por conveniência, ou mesmo por desconhecimento, ou até mesmo por falta de recurso, quando desfaz um casamento, desfaz de forma, como você falou, né, opta pela informalidade, né? Como o pessoal fala, né, se deixa, vai um para cada lado. Mas a vida continua e esse casal acaba reconstruindo a sua vida afetiva e não pode casar, porque ainda está casado, não é isso? Isso. E aí acaba iniciando uma relação de companheirismo, uma união estável. Bom, aí o que acontece? Em tese, você disse, muitas pessoas, mas não pode ter uma união estável porque ainda está casado. Nós não podemos esquecer que o casamento, ele é uma sociedade conjugal. No momento em que há o desfazimento, a separação deste casamento, há uma cisão dessa sociedade. Então, você deixa de ser sócio. Ainda que você não tenha formalizado essa dissolução, mas publicamente você não está mais com aquela pessoa. Você está publicamente com essa outra pessoa, vamos dizer assim, com a sua companheira. Ok? O STJ já pacificou o entendimento de que a separação de fato é o marco para a concretização do final da sociedade conjugal. Esse entendimento do STJ, Paulo, é exatamente para evitar aquela ação daqueles cônjuges oportunistas. Imagina você que o cidadão ou a cidadã se separa de fato, um é extremamente trabalhador e o outro é extremamente... como você falou, encostado. E aí o patrimônio daquele outro continua crescendo e aquele que está aqui só de braço cruzado esperando, né, o momento certo para dar o bote. E quando o patrimônio já está lá bastante recheado, né, o cara entra, ou a cara entra, né, com a ação pedindo metade de tudo porque ainda é casado. Ora, já está separado há mais de 10 anos. Durante esses 10 anos, essa pessoa construiu esse patrimônio sozinha. Porque, olha só, a lei fala em mútua colaboração. Como é que você vai ter direito a participar daquele patrimônio que você não colaborou? Entendeu agora? Então, o STJ, de forma muito prudente, pacificou esse entendimento de que a separação, de fato, é o marco para o final da sociedade conjugal. Então, isso evita, Paulo, que aquelas pessoas comecem a comprar bens em nome de terceiro, com medo daquele outro vir buscar a metade. Você entendeu agora? Entendi. Eu acho que eu me expressei um pouco errado, sabe, quando eu fui fazer a colocação. Porque, na verdade, nesse caso, não seria amante. Mas, aproveitando a temática,
vamos dar uma evoluída e vamos chegar onde eu queria. Amante mesmo no sentido literal da palavra, né? Isso, exatamente. A relação adulterina. Porque, como eu tinha conversado com você até mesmo antes de iniciar a gravação, que eu me surpreendi com a informação, né? Que a gente, quando em vida, podemos doar, fazer as doações. Essa doação você pode doar para qualquer pessoa, para o mendigo que está na frente da tua residência, um amigo que você não vê há tempos, um inimigo, tu pode doar para quem você quiser. Todavia, você se torna impossibilitado de doar para a amante. Isso é fato? Como que ocorre essa situação? Isso é verdade. Isso é verdade. O nosso Código Civil tem um dispositivo expresso que não torna nulo, né? Não considera nula a doação para o amante ou para a amante. Torna anulável. Entendeu? O artigo 550 do Código Civil diz que a doação para o cônjuge adúltero poderá ser anulada, desde que questionada no prazo de 2 anos. 2 anos do 2 anos do encerramento. Do encerramento da sociedade conjugal. Tá entendendo? Então, se você não questionar, se o outro cônjuge não questionar a doação, ou se os herdeiros, os filhos, não questionarem a doação, depois de 2 anos ela se convalida. Tá? É aquela história que a gente sempre fala, quando nós falamos de direito civil, é a intervenção mínima do Estado na vida privada. Mas aí seria um fator bem complicado, até o probatório tem aquela questão difícil, isso é uma regra, viu, Paulo? Isso é uma regra que tem um viés muito mais moralista do que jurídico, propriamente dito. Né? O casamento sempre foi a menina dos olhos do legislador civilista no direito brasileiro. Né? Então, se você prestar atenção, o casamento tem perto de 200 artigos regulamentando, e quando você fala da união estável, você só tem 3. Entendeu agora? Você só tem 1723, 24, 25 e 26. Acabou a união estável. São 4 artigos que regulamentam a união estável e tem quase 200 que regulamentam o casamento. Então, você percebe aí a diferença de tratamento entre os dois institutos. A gente consegue visualizar nessa questão aí que o direito em si não acompanhou as mudanças sociais. Existiu a mudança social, existe toda uma colocação, uma visão diferente, porém o direito em si não acompanhou essa mudança. Né? Avançou muito, Paulo, avançou muito. Mas não acompanhou. O próprio direito sucessório passou por mudanças muito impactantes, principalmente quando eu falei aqui da diferença de tratamento entre união estável e casamento, né? Quando a sociedade conjugal está em pleno vigor, cada um tem suas regrinhas, né? Cada um. Aí quando chega na hora da sucessão, eles tinham regras distintas. Quando na verdade, quando acaba o casamento, quando acaba a união estável, tudo converge para uma coisa só, sucessão. Então eles não podiam ser tratados dessa forma. Então, por isso que o Supremo decretou o artigo 1790 do Código Civil inconstitucional, mandando tratar o companheiro igualzinho ao viúvo. Então, hoje, você pode dizer que você tem o viúvo matrimonial e você tem o viúvo convivencial. E são tratados de forma similar. Entendeu? Você não pode ter um tratamento. E existe um questionamento ainda, que a gente pode também conversar mais adiante, né? Com essa mudança, o companheiro sobrevivente, ele é herdeiro necessário ou não é? Porque o nosso código tem uma regra que diz que os herdeiros necessários são descendente a ascendente cônjuge, não fala no companheiro. Tá? Mas aí seria uma monstruosidade você fazer essa alteração a nível constitucional, determinando que o tratamento seja igualitário, e você continua tratando um como necessário e o outro não. Entendeu agora? Então, por exemplo, na hora de você fazer uma disposição em vida, que é o testamento, que a gente pode também, que é muito importante falar sobre testamento, e você só pode dispor da metade. Mas se você tiver uma união estável, em tese você pode dispor de tudo, porque a regra não fala no companheiro, a regra só fala no cônjuge. E aí seria
uma monstruosidade o companheiro fazer um testamento deixando tudo para os filhos e não deixando nada, e não reservando uma parte para aquela pessoa que está com ele, construindo e tal.